Olá, olá, olá! Voltamos para falar de Big Brother nessa terça-feira de carnaval. E aí, como é que foi seu carnaval? Pulou muito? Correu atrás de muitos bloquinhos? Eu confesso que dei uma puladinha de carnaval, viu? Ontem não gravei vídeo depois do programa porque não tinha nem o que falar, né? Tinha algumas coisinhas que estavam rolando na casa, é claro, mas a casa tá bem tranquila, assim, nada de treta, nada de grande novidade. Até agora, né? O paredão, né? Infelizmente perdemos aí, tá vendo a fotinha? Marcelo foi embora. Pois é, não deu pro Marcelo. Acabou sendo eliminado e com uma porcentagem alta, viu? Não passou a Sara, mas chegou perto. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Era o Marcelo que vocês queriam fora? Ou era a planta da dona Solange? Ou era a chorona da Samira? Fala aí se você gostou, se foi em quem você votou ou não. Eu confesso que eu preferia que a Solange saísse, apesar dela ter uma história muito bonita aqui fora, apesar de ser uma pessoa que ajuda a casa dos artistas, apesar de ser uma atriz muito foda, mas no jogo a gente tem que ser realista. Dona Solange não rendeu muita coisa não, né? Tá bem plantinha. Apesar de que, ó, eu vou ser bem sincero, já teve edições que teve plantas maiores, viu? Teve, nas últimas edições a gente viu plantas assim, homéricas. E não era uma não, eram várias na casa. E dessa vez eu tô gostando. Por mais que a Solange seja uma planta, ela não é uma planta decorativa, que não faz nada, que é neutra. Ela tem seu posicionamento, ela escolheu o lado Babu e da Ana Paula, mas ela ainda não movimentou o jogo. Mais o Marcelo a gente tem que convir. O público quis tirar porque é uma pessoa que ficou em cima do muro, né, gente? Infelizmente, é aquilo que já comentaram. A pessoa não decidiu o lado. A pessoa não decidiu com quem queria jogar, né? E o povo quer ver definição. Infelizmente, o público gosta da casa, né? É, definida, decidida, né? E o Marcelo não escolheu de que lado ia estar. Ele simplesmente ficou ali em cima do muro. Agora, na reta final, que as amigas dele meio que chutaram ele de escanteio, né, durante a prova do líder, que o Marcelo resolveu meio que se posicionar, mas não 100% do lado da Ana Paula, né? Porque desde da votação e até antes ali da prova do líder, né, e da última votação, eles falam, as próprias pessoas ali do grupo da Ana Paula, parte do Babu e parte da Ana Paula, já tinham falado que não iam mais votar com o Marcelo e o Breno, porque eles tiveram que fazer o gosto dos dois. Principalmente do Breno, né? Porque o Breno não quis deixar votarem na Jordana, né? E salvou ela do outro paredão. E aí nesse ele já tava meio que foda-se, né? Todo mundo votou na Jordana. Mas eles ficaram incomodados, porque os dois tentaram ditar a regra. Tipo assim, você pega o bonde andando e você quer sentar na janela e ditar para que rumo que o carrinho vai. Aí não dá, né? Então isso incomodou a turma ali da Ana Paula, o grupo da Ana Paula, e incomodou e fez com que ele pegasse uma rivalidade maior, rachasse, dividisse, estraçalhasse o grupo ali das pipoquinhas sub, né? Porque eles fizeram um grupinho ali achando que ia ter força. Os dois grupos, o da Ana Paula e dos veteranos, passaram por cima, destroçando o grupo, que caiu um pedaço de caco para cada lado. E cada grupo resolveu pegar um pouquinho do lixinho que caiu desse grupo e abraçar para si para usar como bucha de canhão. Essa é a verdade. E assim, a gente já tá meio previsível o programa, que quem tá do lado da Ana Paula não vai sair agora, principalmente da Ana Paula. E então a turma de lá vai saindo um por um. E foi bom a formação desse paredão, porque só foi essa turma de cá. Só que mesmo o Marcelo agora tendo se aproximado do grupo da Ana Paula, a própria Solange comentou ali com os amigos que ele era simplesmente o cara que chegou por último, né? Então, se você chegou por último, a prioridade é por último, não é igual você ter um amigo de 15 anos, você pode ter pegado amizade com uma pessoa de um ano, mas aquele amigo que você está mais próximo de 15 anos, você vai ter mais consideração, você vai ter mais apreço, e ainda mais dentro de um jogo, né? Valendo 5 milhões e meio. Ficou pro escanteio, foi usado como bucha de canhão e saiu. Ele deu muito azar, mas foi muito azar. O Marcelo só saiu nesse paredão
porque a Jordana e o Cowboy tiveram a sorte de sair num bate-volta inédito de 5 pessoas. Pelo menos eu não me lembro de já ter tido um bate-volta com esse tanto de gente, de ter 6 pessoas num paredão. Se já teve, você deixa aí nos comentários e me fala aí que eu vou dar uma olhadinha também. Mas eu não me lembro de um paredão ter tanta gente assim. E ele caiu num paredão cheio de gente, aonde 2 pessoas emparedadas do outro grupo conseguiram escapar. Escaparam 4 desse paredão. Escaparam 3, né? Escaparam 3 desse paredão. Escapou primeiro a Jordana, depois o Cowboy, depois o Breno. Infelizmente perdemos, né? Ah, eu queria tanto que um gay ganhasse, o último gay que ganhou tem muitos anos, né? Mas é aquela coisa, né? Ele não teve carisma que o outro gay, né? O Jean William teve. Não teve de forma alguma. Pediu ali super nervoso, ajuda da comunidade, mas não sabia nem falar as siglas da comunidade LGBTQIAPN+, né? Mas também eu creio que teve muita gente atacando ele sobre isso, falando. Não sei, pode ser que talvez ele esteja nervoso e tudo mais, mas enfim. Será que o outro gay que sobrou, o Breno, será que ele consegue dar uma reviravolta e tombar a Ana Paula e acabar saindo como grande vencedor? Acho difícil. Sinceramente, acho muito difícil. Gosto muito das apimentadinhas, das coisinhas que ele joga ali pra Ana Paula, que leva no sarcasmo. Eu gosto disso, isso é bom. Mas não sei se ele tem carisma suficiente para segurar o peso de ser o ganhador desse Big Brother 26, não. E perdemos alguém que estava disposto a jogar, né? Ficou muito abalado. E agora vamos dar uma passadinha rapidinha. O que mostrou? Hoje a edição foi um pouquinho melhor. Porque ontem, se você perdeu ontem, eu ia até gravar um vídeo. Mas aí eu dei uma olhadinha no tempo do programa que ia ser. Eu falei, gente, não vai ter material suficiente. Já comentei, não vai ter um sincerão, né? Comentei muita coisa no dia da formação do paredão. E vou dar uma descansadinha, dar uma puladinha de carnaval, né? Porque eu mereço, trabalho a semana toda, ainda gravo vídeos aqui, né? E aí não gravei vídeo ontem, vim gravar hoje aqui. Vamos falar um pouquinho do que a edição mostrou e eu vou pincelar algumas coisas aí que aconteceram também, né? De mais importante, porque a casa tá bem tranquila, né? Começando que no meu último vídeo eu falei, gente, será que a Globo não vai... A Gabi comprou lá no Ganha-Ganha, né, uma informação privilegiada, que eu sempre acho essas informações uma bosta, acho que estão gastando 10 mil, o Mercado Livre deve estar feliz, está economizando 10 mil, e a única que foi inteligente no meu ponto de vista foi a Chayane, que é pobre desgraçada igual a maioria dos brasileiros, que quando vê um dinheiro na mão, quer esse dinheiro, né? Ela não tem ideia de que ela tá forte aqui, pelo menos nas redes sociais, né? Bateu 3 milhões, mas a Gabi comprou, ainda falei, e o Tadeu passou batido no domingo na formação sobre esse negócio, né? Há rumores nas redes que a Globo não queria levar as pessoas para esse camarote parece que cabiam 10 pessoas, mas tem equipe de produção, né? Era para levar 10 brothers, mas eu acho que não, porque tem equipe, câmera, áudio e várias coisas, que só podia subir 10 pessoas nesse camarote, que é um camarote suspenso. E aí, por final, na madrugada depois da formação, o Tadeu deu um tapa na minha cara e falou, não, vai ter sim aqui, ó. Nós não estamos enganando ninguém, nós não cagamos no pau da goiabeira, né? E ela recebeu lá o convite, ela tinha direito a convidar alguém, né? Ela tava meio óbvio que ela ia convidar a Chayane, apesar de que da Gabriela a gente não pode esperar nada de óbvio, porque ela pôs uma pessoa que tá ali muito próxima dela, que é o Cowboy, do mesmo grupo que ela resolveu estar, né? Porque ela e a Chayane são muito próximos, mas cada um escolheu um grupo, acho isso maravilhoso. E quem mais se aproximou dela ali, quem mais tem paciência com a Gabi, com a panquequinha, é o Cowboy, e a menina ganha a prova do anjo e joga o Cowboy no monstro, né? Por causa que ele falou que ela era fraca. Mas aí ela escolheu a Chayane, né? Elas foram, a Globo fez questão de mostrar, todos os lugares divulgando, que elas foram com essa venda, né, no rosto e esses fones de ouvido para não ouvir, para não trazer informação para fora, né? Porque a Globo já cagou na primeira semana com aquela bosta daquele público, não é ao vivo lá, daquelas pessoas que tá ali do público ali não é público que fala, a palavra agora sumiu da minha mente. Aquele auditóriozinho ali pro Tadeu passar vergonha, sabe? Então,
levou informações desnecessárias para dentro da casa, então eles estão fazendo de tudo para não cagar mais ainda o jogo, né? Porque se o outro grupo, que já são poucos, eles perderem o fôlego e não quiser mais brigar, o programa flopa completamente, né? Aí sim vai virar um resort all inclusive, né? Porque normalmente o que se acontece em outras edições dessa formação de grupo é que normalmente o público se apaixona pelo grupinho. E aí o grupão vai massacrando o grupinho, vai massacrando o grupinho, até o grupão meio que se desfazer e tá ali do meio pra frente, a gente vê alguém do grupinho ganhar. Só que dessa vez foi mais o contrário, né? Não foi nem intencional, não foi nem que jogaram muito do grupo da Ana Paula e do Babu ali, do Juliano Floss, foi nem que eles jogaram muito, mas só do outro grupo, 3 foram expulsos, né? Era pra ser 4, porque o Pedro só não foi expulso porque apertou o botão, né? Mas 4, eles perderam. Numa semana eles perderam 3 pessoas. Perderam a Sara, que saiu eliminada, depois a Sol por agressão, e o Edilson Capeta também por agressão. Então, assim, o grupo minguou muito. Teve os paredões seguidos, né? Que saiu Brígido, saiu Matheus, saiu Sara. Então, assim, eles só estão perdendo. Agora é que o grupo da Ana Paula meio que teve uma baixa, mas não foi nem uma baixa tão grande. Acho que eles perderam apenas uma arma, porque era o que o Marcelo estava sendo para eles, apenas para ser usado pelo grupo. Mas enfim, acho que o TDAH vai pegando forte, eu vou escalando aqui nos comentários e esqueço de falar, né? Então, voltando aqui para o assunto que eu estava falando com vocês, elas foram, né? Então a Globo não queria que isso vazasse, então colocaram fones de ouvidos, toda uma proteção, elas foram lá para Sapucaí, né? Aí ela lendo, né? Ganharam um abadazinho especial e tudo mais, né? Mercado Livre, propaganda, porque é a propaganda que queria, né? E aí elas ficaram num camarote suspenso, né? E entrar lá, mas ficaram 20 minutinhos também. Para vocês verem que eu acho que os boatos e o que são nas páginas de fofoca, de notícias, era meio que verdade, porque elas ficaram 20 minutinhos. Para evitar mesmo que não desse tempo do povo escrever cartazes nem nada, para não trazer mais influência para casa. Mas foi bacana, gostei. Tentou trazer aquela época que eles levavam. O povo ia para os trio elétrico cheio de gente, sem proteção, e a coisa rendia, né? Mas hoje em dia a rede social é outra coisa, né? O Big Brother de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, quando começou, é outro programa. É outro programa que foi se moldando aos poucos, foi se moldando com a tecnologia, com as redes sociais, foi se adaptando, foi trazendo mais coisas, mais interações, o Globo foi ganhando mais dinheiro. Então, as coisas mudou. Não dá para fazer igual fazia antigamente, que levava, a pessoa ficava um dia inteiro lá no carnaval, conversava com quem queria e voltava para casa sem muitas informações. Porque as informações era só o que passava na edição à noite. Não tinha isso de você ver a casa 24 horas. Eu lembro quando surgiu, você ouvia a casa, você pagava uma fortuna. Eu lembro que uma prima minha fez a conta da minha tia vir um absurdo, porque ela ficava ligando para ouvir. E você tinha que escolher o microfone de qual participante você queria ouvir. Você ficava ali, ó, por 10 minutos, 15 minutos, mas isso ia cobrando. A ligação é um absurdo. E para votar também você pagava por ligação. Eu lembro que minha tia quase morreu o primeiro mês quando veio a conta, que a minha tava lá cheio de coisa de Big Brother, né? E hoje é completamente diferente o programa. Então levaram elas ali no isolamento total para não vazar informações para as duas, né? E aí Tadeu entrou, né? Falou que até o próprio programa reconheceu 0 dias sem treta, porque tá tretando, né? Mas que foi calmo. O programa hoje foi algumas alfinetadas ali da Ana Paula, algumas articulaçõezinhas, trouxe algumas que eu achei um pouquinho mais importantes e que vieram na edição, né? Aí mostrou a Samira chorando, né? Que o que a Samira faz nesse jogo? Chora. Chora e tenta causar. Irritando, tentando irritar as pessoas, acendendo a luz do quarto, fazendo barulho, só que a galera ignorando completamente, né? Enquanto a tia Milena veio com essa ideia mais original e fez o povo ficar tão puto da vida com ela, que fez a Sol praticamente ser expulsa, né? Foi esse o motivo que a briga escalou da Sol para ela dar o esbarrão na Ana Paula e ser expulsa. A outra tentou copiar, mas não deu teve muito sucesso não, porque ela chegou batendo
umas vasilhas de plástico lá, o povo fingiu que não estava nem vendo, continuou do jeito que estava, ignoraram completamente. Depois ela foi lá no quarto, acendeu a luz, teve até um vídeo que eu falei que eu achava que eles não podiam ligar e apagar as luzes. Para mim, as luzes apagavam quando a produção queria. Porque logo cedo a gente vê, porque eu vejo muito raio-x. Quando eles acordam, eu já sei mais ou menos o horário ali, 9 horas da manhã, eu já estou no Globoplay, aí eu vejo as luzes dos quartos acenderem e a música tocar, ou fazer barulho, alguma coisa. Então eu jurava que era a produção que definia isso, mas não, eles conseguem ligar e desligar as luzes, né? Que foi um dos motivos também da briga do boneco mais o capeta, que levou a expulsão do capeta do jogo, né? Que também eu acho que não duraria muito. Eu acho que talvez duraria até esse paredão. Se o Marcelo deu tanto azar nesse paredão, porque se o capeta tivesse, provavelmente ele ia pro paredão. Não sei se ele ia ter sorte de voltar no bate-volta, mas aí talvez teriam mais. É muita teoria. Eles cogitaram que eles erraram o grupo de ter votado todos na Jordana, eles não fizeram a conta, porque infelizmente o grupo do Ana Paula não é muito bom de estratégia nem de prova. Porque eles poderiam ter conta, porque eles não pensaram que o Jonas e o Cowboy não votavam, então que sobrou só 4 das meninas, mesmo que a Gabi tivesse votado junto com as meninas que não votou, ela votou no Babu, eles estavam em 10, então cada um podia votar em 5, mesmo se fosse 2 pessoas, seriam 2 pessoas do grupo deles, pro Jonas desempatar, não um do grupo de lá e outro grupo de cá, ou seja, eles não são bons de estratégia. E a Chorona acabou e não escapou, né? E aí, quando o Tadeu chegou, ela já estava aos choros, né? E aí, nesse momento aí, teve um probleminha durante... Problema não, teve uma coisinha na prova, que a Milena foi eliminada pelo Cowboy, e quando ela voltou pra casa, ela foi lá nas roupas do Cowboy, tirou tudo debaixo da cama, tirou o lençol da cama, sujou algumas coisas daquela meleca que estava sendo jogado na prova. Depois ela se arrependeu, né? Foi lá, organizou as coisas, mas algumas coisas ela tinha sujado, como a meia, a bota, essas coisas. Aí finalmente tá trazendo uns varzinhos dessas coisas, né? E eles estavam ali na sala conversando e o pessoal comentando sobre coisas sujas ainda da prova. Aí o Cowboy falou que tinha algumas coisas dele sujas, mas ele não sabia quem tinha sujado. Aí a menina falou, fui eu. Aí a edição fez um varzinho final, tá ruim de VAR esse ano, até não querer mais, né? Principalmente para quem tá no ao vivo ali, porque tem coisas que a gente escuta na casa quando tá vendo o Globoplay, mas a gente não chegou a ver, porque a câmera não tá em todo mundo o tempo todo. Tá em algum lugar e às vezes aconteceu uma treta que não deu tempo de pegar. E então a Globo normalmente mostra esses vales, esclarece alguma coisa quando tá um burburinho na casa, né? E eu tô vendo às vezes muito burburinho na casa e a Globo não tá trazendo a outra cena pra gente ver, né? Mas tá resolvendo, parece que mostrou uns vales agora, mostrou ela bagunçando a cama e depois mostrou ela arrumando, ela falou que se arrependeu, que não queria que fizesse isso com ela, né? E aí o Cowboy fala, não, mas a meia que você sujou não é minha, é do Breno, ela pede desculpa pro Breno, fala que vai lavar, o Cowboy, não, já lavei. E depois que ela arrumou tudinho, deixou tudo organizado novamente, né? Pensei que quando o Cowboy saísse da prova, ela já ia falar pro Cowboy, não fez isso. Só quando o assunto veio à tona ali na sala, quando eles estavam esperando alguma dinâmica, que ela acabou, Cowboy falou e ela acabou. Não, fui eu mesmo, não fugiu da raia, mas também não foi lá. Na hora que ela chegou, sujei suas coisas, baguncei suas coisas, preferiu não deixar essa briga pra lá, né? E aí nós tivemos esse momento que foi tipo um sincerinho, que rendeu, menino, mas isso rendeu na casa. A Globo mostrou ali rapidinho, porque eles meio que começaram a falar que se um tivesse algum defeito, ou se um caísse no sincerinho, o que um poderia falar pro outro, já pro outro ficar meio que preparado, né, se isso acontecesse, de ter que falar do defeito um do outro. E aí a Max, que está beijando a boca do Jonas, resolve chamar ele de egoísta. Aí o Cowboy, como bom pacificador, tentou ali explicar, falar, não, Jonas, a Max está querendo dizer que você é fominha nas provas, que você quer ganhar todas as provas. E ela, não, é aquele egoísmo na vida mesmo, aqui dentro, né? O Jonas não gostou nem um pouco disso, né? Ficou chateado, depois o Cowboy conversou com as meninas do quarto, falou que elas podiam se explicar,
E aí a Ana Paula deu muito em cima do Jonas para implicar a Max, né? É. A Ana Paula insinuou pra Jordana, que agora ela chama de Jordan, para os dois ficarem, né? O cowboy mais ela. A Ana Paula, ela tenta infernizar a vida de todo mundo. E isso é o gostoso. Eu sei que tem muita gente que também tem ranço da Ana Paula, mas, gente, é bom demais. A Ana Paula tem um carisma para fazer essas coisas que é maravilhoso. A gente tem que reconhecer isso. Tipo assim, ela não tem medo. Eu vejo muita gente se afastar quando não gosta de alguém e tal. A Ana Paula faz questão de sentar junto, de estar perto e de alfinetar. E que bom que isso está acontecendo, porque o programa meio que, querendo ou não, está girando em torno dela, né? Então ela ensinou ali para os dois ficarem, eles falaram que não, né? Aí ela, mas na hora que ela sair, vocês podem ficar, né? E o Jonas ainda soltou, né? O cara que não quer ser visto como estereotipo do pegador, do gostosão, mas ele não perde um minuto de falar. Na minha edição eu peguei duas, né? Mas ele não quer esse estereotipo para ele. Pobre menino rico. E aí foi nessa hora que o cowboy conversou com as meninas, né? Falou que não ficou legal ela ter falado, a forma com que ela falou, e ela se explicou ali mais ou menos, tentou pincelar esse chamar o Jonas de egoísta, para que não era uma coisa ofensiva, mas no final era. Ela acha ele egoísta sim, principalmente com elas ali, porque elas estão meio com raivinha, porque ele dá assunto para Ana Paula. Isso rendeu o assunto no quarto. Eles pedindo pro Jonas, o cowboy dando os conselhos, que o cowboy sabe lidar com a Ana Paula, que é uma maravilha. Mas na hora dele, que ela vai cutucar ele perde as estribeiras e não consegue falar para Ana Paula o que ele tanto aconselha os outros como lidar com a Ana Paula. Falando pro Jonas não aceitar, né, as provocações dela, essas brincadeiras, porque pega mal. Ele já tinha soltado que era ciúme também, que ele tinha ali um momento para as meninas, que eles estão sim com ciúme do Jonas com a Ana Paula. E o Jonas falou que não, que ele vai agir naturalmente do jeito que ele quer, né, que ele não pensa, ele não se programa, ele não calcula como vai responder as pessoas. É natural, é dele, ele vai tratar do jeito que ele tá certo. Eu acho que ele tá certo. Você tentar criar um personagem, você tentar responder as pessoas como os outros te aconselham, você acaba não dando conta e acaba metendo os pés pelas mãos, né? E aí a Ana Paula, né, pra provocar a Max, mostrou ela entrando na piscina, e é vários momentos, gente. Ali na comida, é no banheiro, ela insinuando que vai dormir com o Jonas, que os filhos deles vai ser muito bonito. Ela tá nesse flerte. E esse flerte não começou porque eles viram inimigo. Desde o início, desde a primeira semana, a Ana Paula flerta com o Jonas. A Ana Paula brinca com o Jonas. Ela se insinua, ela fala que ele é gostosão. Ela faz essas brincadeirinhas e ela continuou. Mesmo eles estando em times opostos, ela continuou. E ela fez ali para provocar. Ela foi para a piscina para provocar a Max, que estava toda maquiada, sentada ali na espreguiçadeira para tomar um sol, mas toda maquiada. E a Ana Paula, toda ao natural, pediu para o Jonas passar ali um protetor solar, né? O quinta série, né? E aí você vê a Max ali sozinha e isolada, né? Depois ela saiu de lá, chorou com o cowboy também confessou que tinha ciúme e tudo mais, né? Aí ela que chora, ou mulher também chora, ela chora doída, né? E ela falando que tanto, porque agora também a Samira tá nessa, né? Porque a Samira, ela é copia e cola, sabe? Ela copiou a tia Milena, que foi acordar o povo na casa para ver se traz algum enredo. Ela agora tá copiando a Ana Paula, que a Ana Paula fica dando em cima do Jonas e ela voltou a ficar, porque ela falava que o Jonas era nojento quando o Jonas... Eu não lembro nem o que o Jonas fez contra essa menina. Peço alguma coisa que ela acabou caindo no paredão e ela falou que nojo, que ele deu um selinho nela, né, aquela coisa. E ela começou a fazer isso, mas é tão assim, oh meu Deus, menina, vai inventar o que fazer, vai procurar seus enredos. Aí a Ana Paula fala dos inimigos, que os inimigos são caça-enredo, só que a Samira copia enredo. Cadê, Ana Paula? Você fala pra Samira, ei, copia enredo. E chora. Copia e chora, né? A Max falou que elas estão fazendo tudo isso para implicar, e é verdade, não é mentira. Pode até dizer que não, que é só uma brincadeira e tudo, mas elas já deram sinais de que é para implicar a Max mesmo. Chama ela de primeira dama, né? E isso incomoda a Max muito. Gente, eu imagino se o Jonas desse um beijo na Ana Paula. Nossa, eu ia bater palma.
Porque essa mulher ia ficar desesperada, né? Porque ela consegue ler o jogo, ela consegue ver que ela não tá bem no jogo. Que quando sai um, ela fica desesperada porque ela parece que em poucos segundos ela consegue recalcular toda a cagada que ela fez na trajetória dela. E aí tivemos o ganha-ganha, né? Esse ganha-ganha que tá só cagando a cabeça dos participantes, né? Porque só a Chayane que foi esperta de pegar os 20 mil, umas informações de bosta, apesar de que eu vou dizer que dessa semana é um pouquinho melhorzinho do que das outras. Principalmente a que o Cowboy comprou, né? Que era pra Chayane ter comprado, ela foi esperta, não comprou, e como se repete, né? Até alguém adquirir, o Cowboy que era na bobeira adquiriu, e a cara de arrependimento do Cowboy foi na hora, né? Teve o sorteio ali, que sortearam antes do Globoplay, né? Fizeram sorteio para não perder tempo, não mais nessa correria que tá o carnaval. Foi sorteado a Max, o Jonas e a Jordana. A Max tirou elimine alguém, os outros dois você tem a oportunidade de ganhar 10 mil ou uma informação privilegiada. A Max foi e tirou o Jonas, né? Porque ela tá bem próxima agora da Jordana, e o Jonas tá ganhando tudo também. Deixa o Jonas deixar de ganhar pelo menos alguma coisa, né? E aí ela acabou eliminando o Jonas, ficou a Jordana, e que caiu na besteira que outros caíram, né? Mas ali também, essa daí também é outra que tá desesperada para se apegar em qualquer coisa. Então, uma informação para ela, acho que se fosse 1 milhão, acho que ela tinha pegado essa informação e se arrependido, né? Pegou os 10 mil e a informação, peraí, a informação é que do ganha que até escrevi aqui, que pode comprar um poder com estalecas, que essa semana vão poder comprar um poder com estalecas. Eu acho que eles não vão voltar com aquela dinâmica do leilão das estalecas, que você podia comprar alguma coisa ali, coisas estalecas. Você comprava até almoços, jantares, comprava... tinha várias coisas para comprar, mas você poderia comprar até imunidade, essas coisas. Não vai ser esse leilão, mas as pessoas vão poder. Aí amanhã, né, vai ter a máquina do poder às 11 horas da manhã. E as pessoas vão poder comprar o poder. Quem comprar o poder, que vai ter lá para comprar o poder, quem comprar, tiver mais estalecas e resolver comprar o poder, vai poder comprar o veto, né? Que no bate-volta essa pessoa vai poder vetar alguém pro bate-volta. Ah, eu achei maravilhoso. Ela não sabe que a informação é tão gostosa assim, mas ela já vai falar para os aliados dele. Não sei como vai funcionar a dinâmica, se vai fazer um sorteio, cada um vai lá fora ver essa máquina, ou quem acordar primeiro e achar essa máquina, ou a casa vai estar fechada, a dinâmica a gente vai saber amanhã. Ou se vai ser um sorteio, cada um vai lá ver o que pode comprar na máquina, né? Mas vai ter uma máquina, né? O Big Brother com certeza deve ser uma máquina de alguma dessas casas de aposta aí, da Betano ou alguma outra, né? Que você vai ter que apostar lá. Porque o outro também você ganhava umas estalecas para poder comprar. Você fazia um joguinho que caía umas bolinhas assim, você aumentava suas estalecas e para aumentar para você poder comprar no leilão dos prêmios, né? Mas dessa vez não, vai ser essa máquina de prêmio, né? Aí foi rápido o programa hoje, mostrou ali um pouco desse. Dona Jura Solange ficou bonitona com essa laser. Eu tenho quase certeza que é uma laser, não vi ela cortar cabelo, não vi a preparação deles hoje também. Mas eu acho que é uma laser que ela tá usando. Ficou bonita com esse corte de cabelo. E o Tadeu disse que não ia falar com todos eles, porque estava corrido, né? Porque o Tadeu sempre dá uma conversadinha com cada um ali. Não conversou. Novamente, Jordana chorando. Eu quis até trazer um print de cada um deles, para você ver que eu não minto quando eu falo que a Jordana chora sem parar. E ela chora sem parar. E aí, nesse momento, Tadeu fez assim, falou sobre escola, o discurso do Tadeu foi bem falando sobre escola, né? Porque muitas vezes a pessoa só pensa ali na rainha de bateria, né? Mas muitas vezes quem se destaca é uma das baianas, e foi falando, gente, eu não entendo muito de escola de samba, não. Mas aí tem outros personagens, outras partes, né? Alguém da bateria, a baiana, o abre-ala, alguma coisa que pode se destacar mais do que você, que é a rainha de bateria, né? Não sei se ele tá vendo as coisas da Virgínia, será, né? Que a Virgínia não tá sendo... Eu não acompanhei, ainda não vi os bafões, mas antes do carnaval ela tava bem ruim para dançar ela ser rainha de bateria da escola, né? E aí falou que, por fim, o que eu mais pegou quando eu vi que era o Marcelo é quando ele falou que você não pode ficar em cima do muro, né? Aí eu falei, é o Marcelo, a pessoa que mais ficou em cima do muro foi o Marcelo, e aí
Quando ele falou que era o Marcelo chorou muito, né? Ele não estava preparado para sair nesse paredão, não queria, né? Foi prematuro. E aí eu dei um print só pra gente ver aqui as porcentagens, elas são com 88,56. A Sara, eu acho que ela saiu com quase 70, não foi? Acho que foi 59 alguma coisa, não tô lembrado. Mas eu acho que ele não passou a Sara, não. Acho que a Sara ainda vai ficar na frente dele, mas é muito mesmo. É uma porcentagem muito grande. Um paredão de 3 pessoas, ele teve praticamente voto que é mais ou menos 33% para cada um, ele pegou voto de 2 pessoas. A Samira apenas com 16,25, né? E a Solange Couto com 15 e 19, né? E aí todo mundo chorando muito. A Max, como sempre, desesperada, né? Ali, depois todo mundo foi abraçar, virou um chororô. Gente, essa casa virou um velório. Foi a primeira vez que eu vejo todo mundo assim, cabisbaixa, sem gritaria, sem provocação, muito choro e muito choro. Tanto choro da Samira, eu acho que a Samira tá contaminando o povo da casa. E aí teve muito choro, né? Levaram ele ali, todo mundo acompanhou ele até a saída, né? Ou seja, é o primeiro participante querido pela casa, praticamente. Porque por mais que o Jonas tinha um embate com ele, o Jonas é meio covardão pra afrontar. E tipo assim, eles não tiveram uma coisa de se odiar, tá bom, um chamou o outro de cuzão, mas é tudo coisa do jogo, sabe? Não é aquele ódio. Eu acho que fora eles podem se encontrar, ser amigos. Não sei nem se esse povo é amigo mesmo dos seus próprios aliados quando sai aqui fora, né? E aí, quando ele saiu, a Max já entrou em desespero. Parece que a base dela dessa vez é um pouquinho melhor, né? Porque não escorreu tanto quanto o da Sara. Ela sentindo culpada, porque não apoiou isso, é verdade, né? Elas meio que conseguiram pegar o esquema da prova do líder e massacrou principalmente o Marcelinho, pondo ele para tomar banho com gosme, com água toda hora, né? Não apoiou ele quando ele caiu no paredão, elas não ficaram ali dando apoio, se afastaram completamente, né? E ela acha que o público pode ver isso errado, porque a preocupação dela é o público, né? É o público, é o público, é o público. Mas agora eu quero trazer aqui um adendo, gente. A Marciele é planta pra caralho. Só que ela gosta de dar umas tiradas nos amigos dela, tipo assim, não concordar com eles. Eu acho que ela só precisava de ter força para ir pro embate. Que quando eles falam alguma coisa, ela confronta os próprios amigos. Isso é bacana, mas não dá em nada. Ela só não concorda ali e fica quietinho, né? Então essas meninas estão com o cu na mão, né? Essa é a verdade. Estão com o cu na mão porque tava desesperado, né? E aí teve uma vozinha da Milena lá, falou, agora não adianta chorar não, mas aí cortaram o microfone, não deu para entender, né? E aí elas chegaram ali, choraram muito, né? Estão ali meio desoladas, porque querendo ou não, o Marcelinho era do grupo delas, então do grupinho delas ali do sub foi o primeiro a vazar, então deve passar na cabeça, será que eles estavam vendo com maus olhos o nosso grupinho, por isso que ele saiu? E eles já estão falando que ele não saiu, que é paredão falso, estão insistindo. Gente, todo mundo que sai pra esse povo é paredão falso. Meu Deus, quando tiver um paredão falso, não vai ter nem surpresa na casa, porque todo paredão pra eles é paredão falso, a pessoa vai voltar e fica esperando uma semana. A Marcelinho chorou ali muito com o Tadeu, né? O Tadeu falou. O Tadeu não fala nada, né? O Tadeu só falou algumas coisinhas de samba, ele chorou e disse que não. Ele é desse jeito, aquela coisa, mas menino. Vou ser bem sincero pra você, você tem uma vida, vai ter uma vida maravilhosa aqui. É branco, é bonito, é médico, mesmo que não seja rico, eu já ouvi falar algumas vezes que vem de uma cidade pequena, interior e tudo, mas vai fazer dinheiro aqui fora, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vai aproveitar a vida demais. Porque é uma bicha padrão branca. Essa é a verdade. Quando é um gay preto, é, que não conseguiu fazer uma faculdade, é um favelado, a coisa é diferente, né? Mas para um branco e médico, mesmo que você não queira seguir uma carreira de influencer, você tem uma profissão linda e maravilhosa, e uma profissão que vai te abrir portas, principalmente você sendo um médico branco. Essa é a verdade do nosso país, gente. Não adianta vir com mimimi dizer que isso é coisa de gente mimizenta, que as coisas não é assim, porque é. Não sei se vocês repararam nos camarotes nos blocos de Salvador, que a galera tava reclamando que
dentro ali do... Quem comprava os abadás, que é um absurdo de caro, era só gente branca. As pessoas de cor mais escura estavam tudo fora lá, né? Porque essa é a realidade do nosso Brasil. A maioria das pessoas que tem dinheiro, que tem grana, que tem oportunidade, são gente branca. Então, filho, não preocupa não. Se é um homem branco, um homem cis e com uma profissão que vai abrir muitas portas para você e você ainda participou do Big Brother, né? Mas é isso, gente. Agora vamos ver o que vai ser essa semana. Amanhã, não sei se irei gravar vídeo, porque só se acontecer alguma coisa muito boa, né? Vou assistir a edição, porque normalmente dia de quarta-feira é bem fraquinho, a prova do líder, né? Pode até render alguma coisa. Vamos ver o que vai render na casa. Eu acho que vai render, porque a Milena tá afim de provocar ali a galera ali da Jordana, Max e Marcele, né? Então vamos ver o que tem de conteúdo para trazer amanhã e qualquer coisa estaremos aqui, gente. E vou fazer aqueles pedidinhos assim no final do vídeo, né, para se inscrever no canal, isso é muito importante, para dar um like e, se possível, compartilhar e deixar um comentário aí de qualquer coisa, que seja uma crítica, eu vou estar aberto a receber. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um beijo.